A verdade não é relativa, que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Mateus 5,37. A senhora Parker telefonou-me em pânico. Seu filho Nathan tinha abandonado o ensino médio e sido preso por estar dirigindo embriagado. Ela temia que a vida dele estivesse ficando cada vez mais sem limites. Após alguns minutos de conversa, convidei a família inteira para fazer terapia. O senhor e a senhora Parker tinham uma única diretriz com relação a Nathan: só queremos que ele seja feliz. Achavam que estavam investindo em sua felicidade quando, em vez de colocar limites quando ele era criança, ofereciam-lhe alternativas para que escolhesse. Por exemplo, em vez de determinar uma hora fixa de dormir quando o filho estava na escola fundamental, perguntavam: Nathan, você quer ir dormir tarde e ficar cansado amanhã o dia inteiro? Ou prefere ir dormir agora e se sentir descansado e bem disposto quando acordar? É claro que Nathan preferia ir dormir mais tarde, o que fazia com que estivesse frequentemente cansado quando criança. O casal não queria ser autoritário com Nathan, de modo que tentaram ensinar que tudo tem consequências dependendo das escolhas que fazemos. Mas na época, Nathan não tinha maturidade para entender isso, e essa atitude dos pais o deixava inseguro, achando que eles não sabiam o que fazer e por isso estavam sempre lhe perguntando o que ele preferia. A vida de Nathan ficou descontrolada porque lhe deram uma responsabilidade que ele não era capaz de assumir. Quando temos 7 anos e acreditamos que ninguém dirige o universo, chegamos à conclusão de que nada importa. Para Nathan, a verdade era relativa e a realidade era como a criávamos. Na verdade, Nathan precisava que seus pais soubessem das coisas. Como criança, ele precisava que eles estabelecessem limites, fazendo-o sentir-se seguro e que dessem respostas diretas às suas perguntas. Obrigar uma criança cedo demais a decidir por si mesma pode ter consequências negativas. Nathan necessitava aprender que a verdade não é relativa, mesmo que cada um de nós a veja a partir da própria perspectiva pessoal. A vida ainda é bem difícil para a família Parker, mas está melhorando. O senhor e a senhora Parker admitiram que desejam outras coisas para Nathan além das que lhe transmitiam. Eles querem que o filho seja respeitoso, responsável e uma companhia agradável. Eles sempre desejaram isso, mas achavam que impor seus desejos ao filho prejudicaria a felicidade dele. No entanto, à medida que os pais são mais claros com relação ao que querem dele, Nathan está se tornando um rapaz mais feliz. Respeitar o ponto de vista uns dos outros não significa que tudo é relativo. Acreditar que a verdade é relativa e que nada realmente importa é exatamente o oposto do que Jesus ensinou. Mas tudo é importante. O que ocorre é que, apesar de a verdade ser absoluta, nós a percebemos de forma relativa. Foi por isso que Jesus disse: Eu sou a verdade. João 14,6. Ele sabia que não compreendemos objetivamente as verdades mais profundas da vida. Nós nos aproximamos delas. Sempre interpretamos o que percebemos, o que significa que nunca somos realmente objetivos a respeito de nada. Acreditar que a verdade é relativa significa afirmar que não existe uma verdade objetiva, de modo que cada um pode fazer o que quiser. Jesus ensinava a fazer do nosso sim um sim, porque queria que fôssemos pessoas de convicção. Princípio espiritual. Acreditem na verdade com convicção. Aproximem-se dela com humildade. Humildade não é passividade. Se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. Mateus 5,39. Frequentemente chamamos de humildes as pessoas passivas. É uma maneira de encontrar algo amável para se referir àqueles que, na verdade, consideramos bastante incapazes. Raramente admiramos a humildade, porque a consideramos o oposto da agressividade, que a associamos ao sucesso.
Jesus, no entanto, tinha uma visão diferente da humildade. Ele disse: Agora que eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João 13,14. Jesus não se fez humilde na presença de outros porque possuía uma baixa autoestima. Ele escolheu servir seus apóstolos porque tinha consciência de quem era. Jesus era suficientemente confiante para assumir o papel de servidor. Ele sabia que o status e o poder não tornam uma pessoa importante. O que faz uma pessoa ser importante é a sua capacidade de servir os outros. A verdadeira humildade exige confiança em si mesmo. Para ser humilde, você precisa saber quem é e escolher servir os outros. Não se trata da modéstia causada pela insegurança. Dar importância a outra pessoa sem nos considerarmos diminuídos é a verdadeira humildade. Uma das minhas alegrias quando criança era jogar dominó com meu avô. Ele levava o jogo muito a sério. Fora criado em uma pequena cidade do Arkansas, onde a habilidade de um homem no dominó garantia sua reputação num raio de vários quilômetros. Um dia, na tentativa de ganhar a partida, agi impulsivamente procurando ver as peças de meu avô. A forma que o menino de 10 anos que eu era encontrou foi me inclinando para a frente e começando a derrubar todas as peças do jogo. Instintivamente, meu avô se levantou da cadeira, horrorizado com o que eu estava fazendo. Quase ofegante e tenso, começou a retirar-se, mas parou no meio do caminho. Com a mesma rapidez com que se erguera, inverteu o movimento e lentamente voltou a se sentar com um sorriso de quem sabe das coisas. Pediu-me para ajudá-lo a recolher as peças a fim de retomarmos o jogo. Na hora, achei esse comportamento estranho e só muito mais tarde vim a entender o que ele significava. Embora tivesse lutado para chegar aonde estava na vida, meu avô sabia que ganhar não era tudo. Para ele, o objetivo de qualquer jogo não era conseguir o maior número de pontos, era jogar de maneira a obter o maior respeito possível do oponente. Lembro-me daquele jogo de dominó com o meu avô porque ele se tornou um símbolo do nosso relacionamento. O importante para ele não era parecer capaz, ao contrário, era fazer com que eu me sentisse capaz. Ele deixou de brigar comigo quando derrubei as peças do jogo, não porque fosse passivo, mas para me ensinar algo a respeito da humildade. Foram necessários muitos eventos desse tipo na minha vida para que eu pudesse entender isso, mas meu avô ensinou-me de uma forma muito poderosa o que é a humildade. Ele a praticou concretamente. Ser uma pessoa passiva é recusar-se a ter uma atitude por causa do medo. Ser humilde é ter uma atitude devido ao amor. Foi isso que Jesus quis dizer quando falou: se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. Ele não disse: se alguém te ferir na face direita, dá meia volta e afaste-se. Jesus queria que as pessoas tomassem uma posição firme e tivessem uma atitude digna. O que ele estava transmitindo é que o amor é mais forte do que o ódio. Se as pessoas atacarem você por ódio, procure amá-las até a morte. Jesus viveu este preceito literalmente em sua vida. Ele preferiu uma vida mais curta, repleta de humildade e amor, do que uma existência mais longa, cheia de medo e passividade. Princípio espiritual: a humildade é a força sob controle. Por que os terapeutas precisam ser humildes? Abençoados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Elaine era uma mulher tímida que procurou a psicoterapia por causa de constantes relacionamentos fracassados. À medida que o tempo passava, foi ficando cada vez mais difícil encerrarmos nossas sessões na hora. Era como se algo importante fosse surgir nos últimos minutos de quase todas as sessões, e Elaine rompia em lágrimas e expressava sentimentos sofridos, o que tornava difícil para nós dois concluir a conversa. No início pensei que talvez as sessões de 45 minutos
não fossem suficientes para ela. Parecia que nossas conversas faziam suas emoções entrarem em erupção. Eu não queria atribuir a dificuldade em terminar a sessão ao fato de considerá-la excessivamente emocional, já que não gosto de ver as pessoas dessa maneira, pois parece que estou condenando quem expressa seus sentimentos. De repente, entendi. Quando a sessão ia chegando ao fim, eu procurava terminar a conversa. Eu não queria iniciar algo muito profundo, pois só nos restavam alguns minutos. Sem perceber, eu estava sutilmente cortando Elaine. Minha intenção era evitar trazer à tona qualquer coisa que não tivéssemos tempo de examinar. Para Elaine, eu a estava rejeitando como se dissesse que não queria mais ouvir o que ela estava sentindo. Quando percebemos o que estava acontecendo, o término das nossas sessões começou a transcorrer de maneira muito mais suave. O encerramento ainda doía, mas deixou de ser sentido por ela como rejeição. O que estava precisando de tratamento não era um problema no interior de Elaine, e sim o nosso relacionamento que necessitava de atenção. Jesus ensinou que os pobres em espírito herdarão tesouros devido à sua humildade. Os terapeutas precisam ser humildes a fim de receber os tesouros que aparecem a partir de um bom relacionamento com os pacientes. Hoje, muitos profissionais acreditam que o relacionamento criado na terapia é que ajuda as pessoas. Os psicólogos precisam ouvir com muito cuidado cada paciente para juntos descobrirem de que maneira o relacionamento que está sendo formado pode levar à cura. Eles estão aplicando nos consultórios o que Jesus disse ser verdade a respeito de herdarmos o reino de Deus. Para Jesus, o agente de cura sempre pensa em si mesmo em relação aos outros. As pessoas não buscam simplesmente a cura, elas formam um relacionamento com aquele que a oferece, e essa relação, se bem conduzida, contribui poderosamente para obtê-la. Princípio espiritual: a terapia é mais do que um processo, é um relacionamento. Jesus, o terapeuta. Amai-vos uns aos outros. João 15:17. Quando Sheila compareceu à primeira sessão, anunciou que era seu sétimo terapeuta e que já conhecia seu diagnóstico. Tenho um distúrbio de personalidade limítrofe. É claro que você sabe que não existe cura para o meu caso, declarou ela. Nada causa mais medo no coração de um terapeuta do que o termo limítrofe, de modo que lhe dei total atenção. E como você chegou a essa conclusão? Perguntei. Minha última terapeuta deixou isso bem claro. Espero que você seja capaz de lidar com esse problema, porque preciso de alguém que saiba o que está fazendo, disse ela num tom hostil. Logo se tornou visível que a terapeuta anterior a havia rotulado de limítrofe, por causa de seus relacionamentos intensos e instáveis, seus acessos de raiva e seu medo de ser abandonada. Seus sintomas podiam levar ao diagnóstico desse distúrbio difícil de tratar, pois os terapeutas sofrem agressões intensas dos pacientes. À medida que o tempo foi passando, ficou óbvio que Sheila receava muito que eu a rejeitasse, e por isso se empenhava desesperadamente para que eu a levasse a sério e me envolvesse com seu tratamento. As ameaças de suicídio, os telefonemas de emergência às 3 horas da manhã, as ligações sexuais com desconhecidos e as violentas explosões emocionais no meu consultório tinham a intenção de intensificar o nosso relacionamento, porque ela vivia sob a constante ameaça de que ele poderia terminar a qualquer momento. Pude perceber que diagnosticar Sheila como um caso de distúrbio de personalidade limítrofe havia se tornado parte do problema. Se ambos estávamos esperando que Sheila agisse de um modo agressivo devido à sua deficiência, seria este o comportamento que ela manifestaria. Sheila não estava sofrendo de uma raiva patológica inata que a forçava à autodestruição. Era uma pessoa que estava desesperadamente tentando salvar a si mesma e o seu relacionamento comigo. Ela não estava tentando ser destrutiva, assim como a pessoa que está se afogando
não está tentando matar aquele que vem em seu socorro. O salva-vidas experiente sabe que as pessoas fazem qualquer coisa para se salvar, até mesmo arrastá-lo para o fundo. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Assim que percebi que Sheila não estava lutando comigo, mas lutando para salvar a si mesma no nosso relacionamento, as disputas de poder entre nós começaram a diminuir. Concentrei-me então em compreender as suas tentativas desesperadas de se relacionar comigo. Às vezes ainda é difícil conviver com Sheila, mas o comportamento agressivo tão comum há alguns anos melhorou. O diagnóstico inicial tornou-se menos importante porque ela se sente genuinamente ligada a mim e a outras pessoas. Hoje ela valoriza o fato de ser amada. Em seus ensinamentos, Jesus dizia que, em vez de nos basearmos no dogma, devíamos nos apoiar em um relacionamento amoroso com Deus. A chave não era estarmos certos com relação às coisas, e sim desenvolver um bom relacionamento. Jesus pregou: Eis o que vos ordeno: amai uns aos outros. O amor é a substância que faz os seres humanos formarem com os outros unidades indivisíveis. O amor é o termo espiritual para a conexão genuína que muitos terapeutas procuram estabelecer com seus pacientes. Muitos terapeutas afirmam que precisamos tirar a ênfase das teorias e dos diagnósticos técnicos e colocá-la sobre o relacionamento formado na terapia, tanto em relação à saúde psicológica quanto à salvação espiritual. A chave é deslocar a ênfase do conhecimento objetivo para a qualidade da relação. Esse ensinamento de Jesus é aplicado nos consultórios de muitos terapeutas. Princípio espiritual: o dogma não deve se tornar seu mestre.